Olá minhas queridas guapas, bem-vindas a mais uma quarta-feira louca aqui no canal das Guapetitas. Hoje eu vou-vos trazer um vídeo diferente daquilo que eu tenho feito no canal até agora. Vou-vos trazer um vídeo de truques e dicas, porque eu quando lancei o meu canal, se vocês se lembram bem, eu disse que ia ensinar como é que nós podíamos potenciar a nossa beleza através de alguns truques e basicamente ainda não tinha feito nenhum vídeo em que eu desse mesmo truques de como conseguir melhores resultados. E então eu vou-vos trazer o primeiro vídeo desta categoria nova que eu criei no meu canal, que é truques e dicas, e neste caso vão ser truques e dicas relacionadas com eyeshadows, ou seja, sombras para os nossos olhos. Se vocês ainda são novos aqui, não têm o meu canal subscrito, não se esqueçam, eu repito isto em todos os meus vídeos, subscrevam o canal e ativem as notificações. E se puderem ainda seguir-me tanto no Facebook como no Instagram, eu vou ficar ainda mais contente com vocês e vou ter cada vez mais vontade de fazer mais vídeos e produzir mais conteúdo se souber que há gente que está aí a ver-me do outro lado. Sem mais demoras, vamos então dar início a este truques e dicas de eyeshadows. Olá de novo, eu vou então passar a sistematizar estes truques e dicas de uma forma muito clara para vocês perceberem. Estes truques e dicas são algo que eu ponho em prática em todos os tutoriais que eu vos apresento aqui no canal, mas como às vezes estamos mais preocupados em perceber o resultado, estes truquezinhos passam ao lado e então este vídeo vai ser mesmo sistematizar aquilo que eu faço todos os dias na minha maquilhagem, para que vocês possam apontar, possam esclarecer as vossas dúvidas e possam ficar com isto tudo direitinho. Mais uma vez, nunca é demais lembrar isto, estes truques e dicas são aquelas coisas que eu utilizo e que eu gosto de ver no meu resultado. Se vocês não fazem isto, ou se vocês fazem coisas totalmente diferentes, mas gostam do resultado que conseguem, não têm que alterar simplesmente porque eu estou a dizer, ou não têm que dizer só que as minhas coisas não funcionam porque vocês fazem de outra maneira. Isto é aquilo que eu gosto e que potencia o resultado que eu gosto de ver nas minhas sombras. Não quer dizer que aquilo que vocês fazem seja errado ou seja incorreto. Mais uma vez, na maquilhagem não há errados, não há incorretos, há simplesmente aquilo que vocês mais gostam de ver e que gostam mais de fazer para conseguirem obter os resultados que vos satisfazem a vocês. A maquilhagem é algo muito pessoal e é algo sem dúvida nenhuma que deve refletir as nossas personalidades, os nossos gostos e que não deve ser uma cópia do que as outras pessoas fazem. Se vocês simplesmente ainda não conseguem obter os resultados que gostam e se andam à procura de formas de o conseguir, podem testar estes passos que eu vos vou agora deixar aqui, mas eles não são universais, eles são a minha opinião e aquilo que eu faço para ter um resultado mais de acordo com o meu gosto, ok? E é sempre bom esclarecer isto. Eu tentei sistematizar isto da melhor forma possível, como vos disse, eu até apontei aqui tudo no meu caderninho de notas, estes caderninhos da Primark são fantásticos e dão imenso jeito para este tipo de coisas e preparação dos nossos vídeos. E vamos então começar. Em primeiro lugar, o truque número 1. O truque número 1 basicamente é um truque que vai muito dirigido àquelas pessoas que não têm tanta experiência na maquilhagem, que é fazer os olhos antes de fazer a pele. E porquê que é importante fazer os olhos antes de fazer a pele? Principalmente para aquelas pessoas que não têm tanta prática. Porque o que acontece quando estamos a aplicar sombras é que, principalmente se forem sombras que tenham algum fallout, ou seja, que tenham alguma poeira, essa poeira vai cair para o rosto e vai sujar a maquiagem que nós já fizemos. E depois só temos duas hipóteses. Ou andamos ali com muito cuidadinho a tentar retirar sem sujar muito a base e sem sujar muitos produtos que aplicamos no rosto, ou então vamos ter que retirar a maquiagem que fizemos do rosto para podermos limpar tudo bem e estamos a fazer duas vezes o rosto, estamos a ter duas vezes o trabalho. E não há essa necessidade se fizermos primeiro o rosto e depois, se fizermos primeiro os olhos e depois passarmos ao rosto. Isto acontece principalmente quando vocês utilizarem sombras escuras, sombras que tenham bastante fallout, pigmentos soltos ou ainda purpurinas. Portanto, eu mesmo quando utilizo, por exemplo, purpurinas ou quando sei que vou utilizar um smokey eye, por exemplo, preto ou castanho, eu faço primeiro os olhos antes de fazer o rosto, porque de facto nós vamos sujar e depois, se não tivermos o rosto feito, nós pegamos numa toalhita, limpamos o que caiu e passamos depois a fazer o rosto todo. Enquanto se tivermos o rosto todo feito já fica uma grande mess, uma grande porcaria e vamos ter que voltar a fazer tudo outra vez. Portanto, primeiro conselho que eu tenho para vocês, meninas com pouca experiência ou quando vão fazer um smokey eye ou utilizar pigmentos soltos ou ainda purpurinas, é fazer os olhos antes de poderem fazer o rosto.
Isso é o meu conselho número 1. Conselho número 2. O meu conselho número 2 vai relacionado com o número 1. Quando nós vamos fazer os olhos e ainda não temos o rosto feito, podemos utilizar alguns auxiliares que vão permitir, por exemplo, termos as sombras a fazer aquele efeito do olho gatinha. Mesmo sem o eyeliner, nós podemos conseguir esse efeito de olhinho em gata se utilizarmos as sombras a rasgar aqui no limite do nosso olho. E para isso nós podemos utilizar estes patches, estes são da Primark, e basicamente o que vocês vão fazer é exatamente como mostra aqui nesta imagem. Vocês vão colocar este compressa, este penso, este patch, o que vocês lhe quiserem chamar, por debaixo do olho, a fazer o efeito do olho em gata, e vão fazer toda a vossa maquilhagem, ou seja, toda a aplicação das sombras com ele colocado. No final vocês retiram este produto, esta compressa, este penso, esta cola, este auxiliar, e vocês vão conseguir umas sombras que vão dar o efeito do olho gato, mesmo sem terem que fazer o eyeliner. Portanto, este segundo conselho é utilizar um auxiliar para vocês conseguirem efeito de olho em gato nas vossas sombras. Mas isto, claro, é se não fizerem maquilhagem do rosto antes, porque se fizerem maquilhagem do rosto antes não vão estar a colar o que quer que seja por cima de algo que vocês já estiveram a maquilhar e já estiveram a preparar. Portanto, se vocês fizerem os olhos antes de fazerem o rosto, podem utilizar um auxiliar para conseguir o olho em efeito gata. Estes são da Primark, mas vocês podem comprar em outros sítios ou mesmo utilizar uma fita cola em substituição deste produto aqui. No meu terceiro truque ou a minha terceira dica vai ser utilizar sempre um primer de olhos. Eu vou-vos mostrar aqui duas opções que eu tenho. Tenho este da NYX Proof It, ou tenho este, por exemplo, Photo Focus da Wet n Wild. Eles os dois são primers de sombras. E o que é um primer de sombras, ou para que é que serve um primer de sombras? O primer de sombras vai funcionar exatamente como o vosso primer que vocês colocam antes da base. A principal função dela vai fazer agarrar a sombra melhor, fazer com que ela dure mais tempo e ainda potenciar a cor da sombra que vocês utilizarem. Portanto, se vocês não tiverem um produtinho destes, o que podem fazer é utilizar a vossa própria base ou o vosso próprio corretor de olheiras e aplicar também por toda a vossa pálpebra. E isso vai funcionar como um primer. Depois, quarto truque ou dica. Deixem-me ver aqui na minha lista para não me perder. Portanto, ok. Depois então de aplicarmos o primer de sombras ou utilizarmos o corretor ou a base para fazermos esse efeito, o que é que nós devemos fazer é utilizar uma sombra da cor da nossa pálpebra para nós selarmos então este primer ou este corretor. Basicamente vocês vão pegar numa sombra, por exemplo, sei lá, por exemplo esta aqui, como esta aqui ou como esta mais rosadinha, portanto, sombras que não tenham muita cor, portanto uma sombra que vá de encontro à tonalidade da vossa pele e passarem por toda a pálpebra, tanto a pálpebra móvel como o côncavo, portanto utilizarem toda a pálpebra para selarem o corretor ou a base ou o primer de sombras que vocês tenham utilizado. Porquê? Porque o que acontece é que se vocês começarem a utilizar sombras de cor logo por cima do vosso primer, ele não vai esfumar tão bem, vai ficar do género um borrão, porque a sombra vai ficar lá agarrada, colada, porque é um produto que normalmente tem creme, e depois vocês não a vão conseguir trabalhar da forma que vocês querem e pretendem. Portanto, agora, ponto número 5, truque e dica número 5, é sempre utilizar a sombra aos poucos e poucos. Vocês não devem pegar numa sombra, por exemplo, não devem pegar numa sombra que vocês queiram utilizar e colocar imenso produto com aquela ideia de que vocês vão conseguir obter uma cor mais vibrante. Isso não é verdade. Normalmente o que acontece é que vocês depois vão conseguir ter tons muito escuros, que não vão conseguir esfumar tão bem e que não vai ficar o resultado que vocês querem. Ou seja, utilizem pouco a pouco a sombra. Mais vale construir uma cor do que encher o pincel de sombra que depois vai fazer uma borrada enorme, vai sujar o resto da maquilhagem. Isso não faz sentido. Então, utilizar sempre pouquinha sombra e ir construindo a vossa cor aos poucos e poucos. Número 6. O truque número 6 é sacudir o pincel. Sacudir o pincel, o que é isso? É muito fácil. Então, as sombras, como eu vos disse, vocês ao tocarem com o vosso pincel na sombra, principalmente sombras que têm muita poeira, portanto que têm muito fallout, isto é muito importante, vocês vão trazer sempre excesso de cor. E se está em excesso de cor, já não vão conseguir fazer o truque número 5, que é colocar lentamente, ou
aos pouquinhos a vossa sombra. Então o que vocês fazem é muito simples. Vocês pegam na sombra, vocês vão molhar o pincel na sombra e depois vocês vão simplesmente fazer isto. E isto já fez com que o excesso de pó que está no vosso pincel seja descartado, e quando forem a colocar no vosso olho já não vão levar nada tanto produto, nem aquela sombra que depois vai cair para a vossa maquilhagem. Vamos passar então ao ponto número 7, acho eu. Eu já estou meio perdida na contagem, portanto vocês veem se é o 7 ou não. Portanto, truques e dicas número 7. E o truque e dica número 7 vai ser utilizar os pincéis corretos para cada finalidade que nós queremos fazer. Se nós queremos colocar, por exemplo, sombra no côncavo, se nós queremos utilizar um esfumadinho, fazer um smokey eye, nós vamos ter que utilizar um pincel deste género. Ou seja, um pincel farfalhudinho, como vocês veem, que vai ajudar a colocar a sombra e a conseguir esfumá-la. Portanto, temos um efeito de sombra sem linhas, sem riscos, um efeito de sombra sem estar ali a colocá-la muito intensa. Portanto, quando queremos aquele efeito esfumado, temos que utilizar um pincel deste género. E quando estivermos a colocar, por exemplo, uma sombra no côncavo, nós, em vez de segurarmos no pincel aqui e fazermos isto, nós vamos utilizar e segurar o pincel em baixo, porque ao colocarmos a mão aqui na parte de baixo, nós não conseguimos exercer uma força tão grande, nem uma pressão tão grande no nosso pincel, e nós vamos conseguir aplicar a sombra de uma forma muito mais leve e de uma forma muito mais esfumada para conseguirmos um resultado muito mais bonito. Portanto, pegar no pincel sempre por baixo e esfumar lentamente, sem grande pressão, porque mais uma vez nós queremos aplicar a sombra aos poucos e não toda de uma vez, queremos construir cor para ficar um efeito mais bonito. E, por exemplo, se eu quiser aplicar sombra na pálpebra móvel, em que eu não a quero esfumar, quero que ali fique sim com intensidade, eu vou utilizar um pincel simplesmente de aplicar. Vocês veem que é um pincel achatadinho, em que vocês vão buscar a sombra à vossa paleta e aplicam com pequenos toques. Aqui o efeito que nós queremos não é esfumar, nós não queremos um esfumado, queremos simplesmente aplicar sombra. E quando queremos então aplicar sombra, utilizar assim pincéis achatadinhos com pequenos toques e não em movimentos de vai e vem, ir circulares como com outro pincel quando queremos um efeito esfumado. E por fim, o último truque e dica que eu tenho para vocês vai relacionado a um bocadinho com o mesmo efeito que nós queremos conseguir com o primer, que é, além da sombra durar muito mais tempo, é potenciar a cor. Quando mesmo depois de vocês aplicarem um bom primer de olhos e ainda não estão a conseguir o tom que vocês querem de sombra, o conselho que eu vos dou é spraysarem o vosso pincel com um fixante de maquilhagem. Portanto, se vocês têm um fixante de maquilhagem que borrifam todo o rosto no final de fazerem a vossa make-up, vocês vão pegar neles nesta fase, vão molhar o pincel desta forma, por exemplo, vocês estão a ver, e depois vocês vão então à sombra buscar a tonalidade que vocês querem, e vocês vão ver que quando aplicarem, a cor da sombra vai ficar muito mais vibrante e muito mais semelhante à cor que vocês têm na vossa paleta. Caso vocês não tenham um spray fixante de maquilhagem, podem utilizar mesmo água. Vocês vão abaixo da torneira, com a torneira só numas gotinhas, passam umas gotinhas no vosso pincel e vocês vão ver que vão conseguir o mesmo efeito, sendo que o fixante de maquilhagem vocês podem conseguir um efeito mais potenciado, mas caso não tenham, podem utilizar também água. Pronto, estes foram os 8 truques e dicas que eu tive para partilhar convosco relativamente a sombras, como potenciar a sua duração e potenciar a sua cor, para conseguirmos um resultado mais vibrante e mais fantástico como nós gostamos, e principalmente que dure todo o dia, que possamos maquilharmos de manhã e à noite continuarmos com as nossas sombras ali no sítio onde elas estão. Eu vou agora começar a fazer então estes videozinhos de truques e dicas sobre cada zona ou cada produto a utilizar. Quero que vocês partilhem comigo os truques diferentes dos meus, ou que deixem um hashtag a dizer eu faço isto tudo, porque é para eu saber que vocês já utilizam estas dicas e estes truques todos e que não era novidade nenhuma para vocês. Não se esqueçam de dar thumbs up se gostam deste tipo de vídeo e de subscrever o meu canal e as minhas redes sociais. Vemo-nos no próximo vídeo em mais uma quarta-feira louca aqui nas Guapetitas.